Março de 1918. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa. No Oceano Atlântico, um navio gigantesco da Marinha Americana navegava em direção a Baltimore, nos Estados Unidos, carregando uma carga valiosa e 309 almas a bordo. Seu nome era USS Cyclops. Ele nunca chegaria ao destino, sem pedido de socorro, sem tempestade registrada, sem destroços, sem corpos, sem nenhuma explicação. Até hoje, o desaparecimento do USS Cyclops permanece como o maior mistério marítimo não relacionado ao combate na história dos Estados Unidos. E a pergunta que assombra investigadores há mais de um século continua sem resposta. O que aconteceu com aquele navio e as 309 pessoas que estavam a bordo? O USS Cyclops não era um navio qualquer. Com 165 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 10.000 toneladas de carga, ele era um dos maiores navios de reabastecimento de combustível da Marinha Americana. Construído em 1910, o Cyclops era essencial para manter a frota naval operando durante a guerra. Mas havia algo muito peculiar sobre esse navio. Ele tinha uma reputação problemática. Engenheiros já haviam expressado preocupações sobre a sua estrutura. O navio havia sido construído com um único motor, ao invés dos dois usuais, o que alguns consideravam uma falha de design perigosa. Além disso, relatórios indicavam que ele tinha tendência a inclinar-se para bombordo, que é o lado esquerdo do navio. Em janeiro de 1918, o Cyclops recebeu ordens para uma missão de rotina, navegar do Rio de Janeiro até Baltimore, transportando manganês, um minério essencial para a produção de munição durante a guerra. O capitão do navio era George Worley, um alemão naturalizado americano, cujo nome verdadeiro era Johann Friedrich George. Aos 54 anos, Worley tinha a reputação de ser um tanto quanto excêntrico. Testemunhas afirmavam que ele frequentemente caminhava pelo convés usando apenas roupa íntima e um chapéu de cowboy. Bom, excentricidade não é crime, e Worley era um capitão experiente com anos de serviço. Em 16 de janeiro de 1918, o Cyclops deixou o Rio de Janeiro com 309 pessoas a bordo, sendo 236 tripulantes e 73 passageiros, incluindo o cônsul americano de regresso aos Estados Unidos. Qual era sua carga? Cerca de 11.000 toneladas de minério de manganês, empilhadas nos porões do navio. O destino, como dito anteriormente, Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. A chegada estava prevista para o início de março. O navio fez uma parada programada em Barbados, em 3 de março, para reabastecimento. O comandante da base naval em Barbados, tenente-comandante Rodman, inspecionou o navio e não relatou nada em comum, exceto que o Cyclops estava carregando muito peso. Em 4 de março de 1918, o Cyclops deixou Barbados e então simplesmente desapareceu. Quando o Cyclops não chegou a Baltimore na data esperada, não houve pânico imediato. Atrasos eram comuns, principalmente durante tempos de guerra. Talvez o navio tivesse desviado a rota por conta de submarinos alemães ou tivesse tido algum problema mecânico. Mas esses dias se transformaram em semanas, e nenhuma palavra do Cyclops, nenhum sinal de rádio, nenhum pedido de socorro, nenhum relatório de avistamento. É como se o navio tivesse sido engolido pelo oceano. A Marinha Americana lançou uma das maiores operações de busca da história. Navios percorreram a rota esperada do Cyclops, aviões sobrevoaram o Atlântico, mensagens foram enviadas para todos os portos da costa leste e do Caribe. Nada, absolutamente nenhum retorno. Em 1º de junho de 1918, quase 3 meses após o desaparecimento, o Departamento da Marinha declarou oficialmente o USS Cyclops como perdido no mar, presumivelmente afundado. Todas as 309 pessoas a bordo foram declaradas mortas. Mas aqui está o que torna esse caso verdadeiramente perturbador. Até hoje, mais de 105 anos depois, nenhum único destroço foi encontrado, nenhum colete salva-vidas, nenhum pedaço de madeira, nenhum corpo, absolutamente nada que provasse que o USS Cyclops realmente afundou. O próprio presidente da época, Woodrow Wilson, declarou sobre o desaparecimento que apenas Deus e o mar sabem o que aconteceu com aquele grande navio. Essa frase resume perfeitamente o mistério que persiste até hoje. Então, o que realmente aconteceu com o USS Cyclops? Ao longo das décadas, surgiram diversas teorias, algumas plausíveis, outras nem tanto. A explicação mais aceita por especialistas navais é que o Cyclops sofreu uma falha estrutural catastrófica. O navio estava sobrecarregado, com 11.000 toneladas de minério de manganês, muito além do peso recomendado. Combinado com os problemas estruturais já conhecidos do navio, é possível que o casco simplesmente tenha se partido ao meio durante a viagem.
Se isso aconteceu em águas profundas, o navio teria afundado rapidamente, levando tudo para o fundo do oceano. A profundidade do Atlântico naquela região chega a 6.000 metros em alguns pontos. Destroços poderiam estar enterrados em sedimentos há mais de um século. O problema dessa teoria? Mesmo em afundamentos rápidos, geralmente há destroços flutuantes, coletes salva-vidas, pedaços de madeira, objetos pessoais, qualquer coisa, mas nada do Cyclops jamais foi encontrado. Em 1918, submarinos alemães, os temidos U-Boats, patrulhavam o Atlântico afundando navios aliados. Será que o Cyclops foi atingido por um torpedo? Após a guerra, os aliados tiveram acesso completo aos registros navais alemães. Nenhum U-Boat reivindicou o afundamento do USS Cyclops, e os alemães eram muito meticulosos em registrar as suas vitórias. Além disso, submarinos geralmente davam aviso antes de atacar navios não militares, permitindo que a tripulação abandonasse o navio. Um ataque surpresa a um navio de reabastecimento americano sem registro posterior seria extremamente incomum. Aqui a história fica mais sombria. O capitão George Worley era alemão por nascimento. Alguns especulam que ele poderia ter sido simpatizante alemão e deliberadamente navegado o navio para um porto alemão ou sabotado a missão. Essa teoria ganhou força porque o tenente Forbes, segundo o comandante, também era de origem alemã. Seria possível que os dois conspirassem para desviar o navio e entregar essa valiosa carga aos alemães? Investigações posteriores descartaram amplamente essa teoria. Worley tinha 20 anos de serviço leal à Marinha Americana. Além disso, se o navio tivesse sido capturado pelos alemães, certamente haveria algum registro, alguma evidência. Outra variação dessa teoria sugere motim. Talvez a tripulação tenha se rebelado contra o excêntrico capitão Worley, matando e depois perdendo o controle do navio. Mas novamente isso não é evidência, é pura especulação. Meteorologistas modernos analisaram registros climáticos de março de 1918. Embora não houvesse furacões registrados naquela época do ano, é possível que o Cyclops tenha encontrado uma tempestade súbita e violenta. A tempestade, combinada com excesso de carga e problemas estruturais, poderia ter sido fatal. Ondas gigantes poderiam ter inundado o navio ou desestabilizado a carga, fazendo ele tombar. Porém, testemunhas em Barbados relataram bom tempo quando o navio partiu, e navios próximos à rota do Cyclops não relataram condições severas naquele período. O USS Cyclops desapareceu em uma área que décadas depois seria conhecida como o Triângulo das Bermudas, aquela região entre Miami, Bermudas e Porto Rico, famosa por desaparecimentos inexplicáveis. Escritores de mistérios apontam para o Cyclops como uma das provas de que algo estranho acontece naquela região. Anomalias magnéticas, portais dimensionais, até abduções alienígenas foram sugeridas. A realidade, o Atlântico é um dos oceanos mais navegados do mundo. Estatisticamente, acidentes acontecem. A região do chamado Triângulo das Bermudas não tem taxa de desaparecimento maior do que outras áreas marítimas de tráfego comparável, mas ainda assim, a coincidência é intrigante. Uma teoria menos conhecida, mas interessante. O minério de manganês, sob certas condições, pode reagir quimicamente e gerar calor ou gases. Se a carga estiver úmida ou contaminada, poderia ter havido uma explosão nos porões do navio. Uma explosão poderosa o suficiente teria destruído o navio instantaneamente, explicando a falta de pedido de socorro e a ausência de destroços grandes. Os pedaços teriam afundado rapidamente. Especialistas em química marítima consideram essa teoria plausível, embora não haja evidências diretas. Se você acha que a história do Cyclops já é estranha o suficiente, prepare-se porque fica ainda mais bizarra. O Cyclops tinha 2 navios irmãos, construídos com design idêntico, o USS Proteus e o USS Nereus. Em novembro de 1941, o Proteus desapareceu. Ele estava transportando minério, assim como o Cyclops, navegando no Caribe quando simplesmente sumiu. Nenhum destroço foi encontrado. Apenas um mês depois, em dezembro de 1941, o Nereus também desapareceu. Mesma rota, mesma carga, mesmo destino. Desaparecimento total. 3 navios irmãos. Todos desapareceram sem deixar nenhum rastro. Todos transportavam minério pesado. Coincidência? Ou uma evidência de uma falha de design fundamental que condenou 3 navios ao mesmo destino trágico? A Marinha Americana conduziu investigações, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva. O mistério dos 3 navios irmãos permanece sem solução até hoje. Alguns pesquisadores acreditam que isso resolve o mistério do Cyclops, falha estrutural óbvia. Se todos os 3 navios afundaram da mesma forma, claramente havia um problema de engenharia. Mas isso não explica por que nenhum destroço jamais foi encontrado, nem de um nem dos outros 2.
O desaparecimento do Cyclops permanece como a maior perda de vidas na história da Marinha Americana fora de combate. 309 pessoas simplesmente desapareceram, deixando para trás famílias devastadas e incontáveis perguntas sem respostas. Ao longo da história, houve alegações de destroços encontrados, mas todas foram posteriormente desmentidas. Navios de guerra modernos com equipamentos de sonar avançado ocasionalmente relatam detecções interessantes no fundo do Atlântico, mas nada foi definitivamente identificado como sendo do Cyclops. Em 2017, o arquivo do caso foi reaberto brevemente, quando uma equipe de documentário alegou ter encontrado possíveis destroços. Investigações posteriores concluíram que não era do Cyclops. Familiares dos desaparecidos, gerações depois, ainda buscam respostas. Historiadores marítimos continuam estudando o caso. Caçadores de tesouros sonham em encontrar o navio perdido, mas o Cyclops, com suas 309 almas, permanece em algum lugar no fundo do Oceano Atlântico, silencioso, invisível. Um fantasma de ferro e aço que foi engolido pelo mar. Talvez um dia, com tecnologias mais avançadas, os destroços sejam finalmente localizados. Talvez então saibamos o que realmente aconteceu naqueles dias de março de 1918. Ou, talvez o presidente Wilson estivesse certo. Apenas Deus e o mar sabem o que aconteceu com aquele navio. E alguns mistérios simplesmente nunca são resolvidos. E você? O que acha que aconteceu com Cyclops? Falha estrutural? Ataque inimigo? Ou algo mais sinistro? Deixa sua teoria nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais mistérios inexplicáveis. E lembre-se, o mar guarda segredos, alguns deles para sempre.